Isto deve estar sincronizado. Eu digo assim: começa o processo criativo. E o processo criativo começa já na frase. Como assim? Começa, faz alguma coisa. Não estejas a pensar demais sobre o que há de se fazer, como há de se fazer. Arranja uma ideia base, uma coisa simples. Eles chegaram agora à casa. Eu vou sair. Eu venho já. Onde é então? Lá à fonte de Sanislau. É, vou fazer comer, é salmão grelhado, não comprei comigo. Está bem. Até já. Porque às vezes aquilo que acontece, e isto acontece-me também, acontece-me das duas formas, das duas vertentes. Estar a procrastinar porque quero arranjar uma ideia qualquer para fazer vídeo, isto tudo para criar alguma coisa, para fazer um vídeo, no meu caso. E o que é que acontece? Quando estamos no processo de criatividade, às vezes perdemos demasiado tempo a tentar criar, a tentar arranjar a forma perfeita para começar e desencadear a ação. E às vezes isso não acontece e acabamos por ficar frustrados. Então aquilo que fazemos é continuar a pesquisar no YouTube, a pesquisar, a ler, a ver e acabamos por procrastinar. E eu faço isso muitas vezes. Em contrapartida, às vezes, se eu estiver minimamente inspirado, aquilo que eu faço é começar o vídeo do nada. E a partir do momento em que eu começo o vídeo do nada e começo a falar, há outras coisas, há outras ideias que vão surgindo. É quase como se eu estivesse a fazer um brainstorming comigo mesmo. Por exemplo, não sei por onde é que vou começar. Olha, vou filmar os meus pés, que já aconteceu várias vezes, por exemplo. Vou filmar os meus pés e depois penso, vejo o vídeo, mas isto não tem grande interesse. Se calhar tinha muito mais interesse em filmar uma fatia de queijo. Fatia de queijo. Queijo é amarelo. Amarelo, sol. Sol, primavera. Primavera, rua. Vou sair. Vou fazer o quê? Não sei. Logo se vê. Mas está dado o mote para sair de casa. Então vamos filmar qualquer coisa. Aquilo que o pessoal está habituado a ver. Não interessa. Uns já viram, outros voltam a ver, outros vão ver pela primeira vez. Há sempre coisas novas a acontecer. Este carro, eu nunca tinha visto este carro, não é? E ele apareceu aqui pela primeira vez no meu vídeo. Portanto, a ideia é começar. Sai, faz. João, mas não me apetece sair. Não saias, fica em casa. Filma os pés. Filma os teus pés e depois, se não gostares da filmagem dos pés, filma outra coisa qualquer. Fala qualquer coisa, o que é que te vai na cabeça? Não apetece dizer nada, então filma qualquer coisa. Entra no processo criativo. Estás a filmar qualquer coisa, metes os vídeos no computador, analisas, olha, gostei disto, olha, não gostei disto, não gostei daquilo. Então pegas no vídeo e dizes, olha, das imagens que vocês viram, gostei disto, não gostei daquilo também não. Se calhar da próxima vez faço de uma forma diferente. E assim já tens inspiração para o vídeo começar a decorrer. Eu estava a ver alguns vídeos no YouTube, não digo à procura de inspiração, porque a inspiração eu ando sempre à procura dela, eu estou sempre à procura de ideias, não é à procura de ideias, eu apenas observo as merdas e absorvo as merdas. E depois, mediante aquilo que eu absorvo, dá-me vontade ou não de fazer vídeo. E estava a ver um vídeo que dizia que a malta tem medo de começar porque no processo criativo perdemos demasiado tempo a pensar no próprio processo. Se para ti começar no processo criativo passa por falar da câmara, das especificações da câmara, pois que assim seja, depois evolves para outra coisa qualquer. Também não é obrigatório evoluir, se não te apetecer, não faças, mas acaba por ter mais interesse
Acaba por ter mais interesse se desenvolvermos a ideia. E pronto, e assim, do nada, eu comecei um vídeo. Isto aqui umas mini lombas. Ok. Aliás, eu acho que esta estrada não estava marcada, não tinha marcação. Pois não, esta marcação é nova. Estão a ver? Se eu não viesse dar uma volta, não sabia que esta estrada estava marcada. Está muito mais interessante, torna aqui a aldeia mais habitável, mais sociável, mais... como é que eu ia dizer? Mais civilizada. Ai, que termo tão interessante! Civilizado! Ah, pois é, bebê! Mas é, companheiros, o comer e o coçar vai de começar. Depois que começas a comer e depois que começas a coçar, tu tens mais vontade de comer e de coçar. E a inspiração começa da mesma forma. Começa através do começar. Começa, faz qualquer coisa. Filma os gatos. Epá, estou farto de filmar os gatos, meu. Vou filmar um garfo. Filma o garfo, mas vais filmar o garfo a sair da gaveta, da parte de cima da gaveta. Que ângulo é que vais escolher para filmar o garfo? E será um garfo normal? Será um garfo ao lado de uma faca? Será que ele está a comer alguma coisa ou a segurar alguma coisa? Será que te vai dar a alimentar? E o que é que vais comer? Vou comer um iogurte de garfo. É uma possibilidade também. Ora bem, este gajo estacionou aqui bem como uma merda, mas também não há grande stress porque não somos aqui muita gente. E eu hoje estou a perceber a ideia. O que interessa é começar, fazer qualquer coisa. Não estejam à espera de ter as condições perfeitas para o fazer, porque senão isso pode nunca acontecer. E era aí. E aquilo que acontece é que se a pessoa está sempre à espera que aconteça alguma coisa, essa alguma coisa pode nunca vir a acontecer. Faz sentido para ti, por exemplo? Não sei, digo eu, assim com os nervos. Olha, isto andou aqui uma enxurrada e levou isto tudo por aqui. Tem chovido bastante nos últimos dias e, entretanto, eu escolhi vir aqui hoje. Estão a ver, eu já estava a procrastinar. Deixa-me fechar aqui a janela porque se ouve melhor por causa do barulho da água. Eu estava em casa e queria vir aqui, mas não sabia o que é que havia de dizer, o que é que havia de falar. Eu também posso sair de casa. Malta, eu não estou à espera de grandes visualizações nos meus vídeos, portanto, eu não me preocupo muito com aquilo que mostro, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar. É a minha vida e a minha vida poderá ter interesse para meia dúzia de pessoas. Pronto, meia dúzia de pessoas são 6 pessoas, são 6 visualizações no vídeo. Eu tenho à volta de 300 e tal visualizações, portanto, estamos no ganho. E é indiferente se eu filmo todos os dias o mesmo percurso ou não. Eu não quero saber, não estou minimamente importado. Já estive, já deixei de estar, voltei a estar importado novamente, deixo de estar novamente, não quero saber. Olha que cena fixe. A árvore começou a crescer aqui por cima disto. Engraçado. Isto estava uma fotografia engraçada aqui, só este bocadinho, a forma como a natureza se contorna, se adequa às coisas. E então eu quis vir aqui. Está tudo cheio de terra e de brita, cheio de detritos. Olha aqui este tapete de folhas, fantástico. Bué de fofinho. Quis vir aqui porque lembrei-me que em tempos eu coloquei aqui uma caixinha na fonte de Stanislau, em Arada Maceda. Este é o lado de Arada e deste lado é o lado de Maceda. O rio divide as duas localidades. Pois é, isto havia aqui
uma zona verde aqui no meio destas pedras, aqui à frente, e foi tudo de enxurrada, desapareceu tudo. A água está barrenta, já é normal. É um lugar bonito, é bonito, é um local bonito para vir aqui, tirar umas fotos, caminhar um bocadito, esticar as pernas de uma viagem longa que vocês possam fazer. Olha, isto foi tudo de enxurrada por aí abaixo. Isto não estava assim, isto tinha mais vegetação, muito mais vegetação. Isto foi tudo levado com a água. As entradas das portas de Nárnia, é aqui, Nárnia, sejam bem-vindos a Nárnia. Olha estas árvores bonitas, estão a ver, se eu não saísse de casa, não via isto, não passava a mão aqui, neste musgo, fantástico. O musgo nasce sempre virado para norte, ok? Para sul, que é onde está sol, não há musgo. Aqui há porque está à sombra. Mas norte, como tem mais sombra e é mais úmido, não apanha tanto sol, temos mais musgo virado para norte. Isto é uma forma de orientação quando a pessoa se perde na floresta. Isto foi tudo levado pela corrente. Como eu estava a dizer, estão a ver aqui este buraquinho? Tem aqui este buraco. Deixa eu tirar aqui as teias de aranha. Tem aqui uns calhauzitos. E ele se calhar colocava uma caixinha aqui. E isto vai ser para aquela malta que realmente gosta do canal e quer interagir com o Outsider. Eu se calhar colocava aqui uma caixinha e a malta podia escrever mensagens, dar uma volta até aqui, embora aqui não haja nenhum café para a malta tomar um cafezinho, beber uma cerveja, ou tomar qualquer coisa, beber uma Coca-Cola zero, sem açúcar, que o açúcar faz mal. Mas pode ser um local interessante para visitar e eu se calhar deixava aqui uma caixinha, como não está à vista de tanta gente como na parede dos espiões, se calhar colocava aqui naquilo que eu apelidei de o moinho do Outsider. E então vem ao moinho do Outsider, a localização já está no Google Maps, o Barbosa fez o favor de colocar lá o moinho do Outsider, que é na fonte de Stanislau, em Arada, e vocês vêm aqui à parte de trás da casa, tem aqui este buraco. Não foi eu que fiz, isto já existia, mas tem este buraco, não tem mais nenhum buraco. Tem ali uma mini janela, ali outra, mas não tem mais nenhum buraco que dê para meter a caixinha do Outsider. Então se calhar colocava aqui, e aqui realmente só vinha quem tem conhecimento pelos vídeos do Outsider. O que é que vocês acham? Hã? Aqui, no moinho do Outsider. Parece-vos bem? Que tal? Está a ficar quente. Olha aqui uma talocha. Isto estava tudo cheio de sujidade. Tinha latas, garrafas de plástico aqui em baixo. Isto foi tudo levado pela água. Deixa eu ver aqui à frente. Deixa eu baixar outra vez. Já deu para respirar um bocado. Por isso é que eu não gosto muito de capacetes fechados. Capacete completo. Porque aquece muito. Fica muito quente. Isto foi tudo levado, olha, andaram aqui bicicletas, foi tudo levado pela água. Estão a ver, é um sitinho porreiro, tem a fonte ali à frente, a fonte do Stanislau, é assim que se chama. Olha que fixe. Pronto, estão a ver, e eu já me sinto todo contente por conseguir fazer um vídeo sobre a dinâmica de ser criativo. Começa, sai, faz vídeo. Se não gostares do que estás a dizer, volta a gravar, regrava o vídeo, apaga o que disseste porque não gostaste e grava novamente. Diz mesmo, estava a filmar, estava a dizer isto, mas não estava convencido daquilo que estava a dizer. Então, se calhar o que eu queria dizer era isto. E à medida que vais falando, vais mostrando coisas. Também podes ficar calado e mostrar apenas coisas. É interessante isto para ser um processo criativo.
A água podia ter passado por aqui e limpado esta merda. Não é? Garrafas de cerveja, pacotes de tabaco, muito papel higiênico, muito se caga aqui dentro. Isto é uma casa de banho pública. Yeah. Olha, era um sitinho fixe para morar. Um T0, um estúdio, cama, casa de banho, sala, cozinha. Impecável, não era preciso mais nada, não é? E reparem, começamos dentro de minha casa, já conheceram o meu pai, hoje conheceram a minha mãe, é a Dona Fernanda, é daí que vem o "Está-se bem, ó Nanda?", porque o meu pai passa o dia todo, "Ó Nanda, ó Nanda, ó Nanda isto, ó Nanda aquilo". O meu pai depende muito da minha mãe e então está sempre, "Ó Nanda". E eu, um belo dia, lembrei-me de "Está-se bem, ó Nanda?". Pronto, e está-se bem, ó Nanda. Olha o sapinho, é sapinho, é sapinho, é sapinho. E foi assim que surgiu o "Está-se bem, ó Nanda". Pronto, podem andar por aqui, dão uma vestinha de olhos, tem ali as mesas para um piquenique, malta trazer umas sandes, o vento está forte. É um sítio bonito, aprazível. Se calhar, é isso, se calhar logo à tarde, eu vou agora para casa, vou almoçar o meu salmão, hoje vai ser peixinho, vou almoçar o meu salmão e vou aos chineses comprar mais uma caixinha. E se calhar coloco aqui, tenho aqui alguns autocolantes comigo, coloco os autocolantes e a malta que quiser dar aqui um saltinho, ter um autocolante do Outsider, deixar uma mensagem escrita ou deixar uma pequenina recordação. A caixa não vai ser grande, vai ser uma caixinha pequenina, uma pequena recordação, um autocolante, pá, o que vocês quiserem, que depois passa para a parede dos famosos lá no meu estúdio. Ui. E assim podemos trocar alguns galhardetes. Olha que fixe. É isto que eu gosto de fazer nos vídeos, ter esta interação com as coisas. Está uma luz muito bonita, muito bonita. Aqui fogão a lenha para se fazer umas pizzas italianas. Isto é muito antigo. Mas até está bem preservado. O moinho não está a trabalhar. A fonte é ali em cima. Eu não vou agora à fonte, porque eu quero ir para casa porque o almoço é feito com alguma rapidez. Tem a fonte aqui em cima, fonte Stanislau, está ali escrito, e por aqui vai-se até à cascata da sogra. Está quente. Estes grafites é que fodem tudo, pá. Não tem jeitinho nenhum. Se fossem desenhos bonitos, interessantes, agora só rabiscos. Aqui vai-se até à cascata da sogra. Quer dizer, não fui lá acima à fonte porque tinha de ir para casa. Vou fazer este percurso até ali à frente, que é mais longo, mas pronto, não interessa. Tem a aguinha a correr aqui deste lado também, já ia escorregando. Mas estão aqui uns passadiçozinhos engraçados, passadiços, pseudo-passadiços, mas está interessante. Olha, isto já não tem aqui a cancelinha à portinha, já destruíram isto. Está aqui a cascata da sogra. Já tirei algumas fotografias aqui. Dali para ali, com a água em movimento, com aquele tom leitoso, ou com a imagem leitosa, com a abertura
com uma abertura bem fechada, um F22. Está fixe. Fecho a janela novamente para se ouvir melhor as merdas que eu digo. Para ver, é um passeiozinho agradável. E depois daqui podem encaixar pela Estrada da Mata e vão até ao Furadouro. Furadouro encaixam na 327 e vão até São Jacinto. Ou até à Parede dos Espiões, ali na Ponte da Varela. Pá, é uma voltinha interessante. Vêm aqui, fumam um cigarrinho, na boa, comem uma sand, bebem uma aguinha, trazem convosco, colocam aqui os vossos autocolantes na caixinha do Outsider, ou deixam uma mensagem escrita para o Outsider que eu depois coloco na parede dos famosos no meu estúdio, ou deixam uma pequenina recordação. Estejam à vontade. E eu gostava de manter esta tradição. Eu acho que isto já é uma tradição no canal do Outsider. Estava a precisar de caminhar, pá. Eu preciso de caminhar porque estou aqui a arfar. Estou a ficar gordo novamente, pá. Já estou com 93 quilos. Para quem chegou aos 75, já. Mas é dos comprimidos da depressão que fazem engordar, porque eu não tenho comido nada de especial. Claro, tenho a minha bola de Berlim, não é? Mas também não é todos os dias. É só de vez em quando. Mas não é por uma bola de Berlim que o gato vai aos filhosos. Acho eu, não é? Eu não percebo muito de nutrição, mas de resto tenho comido comida lá de casa, que a minha mãe faz, e está-se bem. E agora para fazer novamente a sincronização com outra câmara. Estão a ver? Eu tenho duas opções. Ou ligo a câmara e tento adivinhar o momento da sincronização que ela faz, ou então não ligo a câmara porque não quero estar preocupado com a sincronização da câmara e continuo com esta. Pronto, está-se bem, tudo funciona. Só funciona aquilo que eu quero mostrar. Faz sentido? Olha, pensa lá nisso. Só funciona aquilo que eu quero mostrar. Ou aquilo que eu estou a mostrar. Aquilo que eu não estou a mostrar não funciona. Vocês não sabem o que é que eu queria mostrar e não mostrei, portanto, está-se bem ou não está? É isso. Processo criativo. Olha, aqui pode ser um novo local, não por cima das letras, mas aqui por fora, de lado. Olha aqui em cima, já tem aqui Motoclube Cavaleiros, Borealis de Irmesinde, ainda tem aqui o autocolante, está todo, e podemos fazer aqui a nova Parede dos Espiões. Não, Parede dos Espiões será na Parede dos Espiões, na Ponte da Varela. Será sempre por lá. Ai, ai. Ok. Com câmara, sem câmara? Sem câmara. Sem câmara. Só para mostrar que... E só para vos dizer que no processo criativo tudo funciona. A parte interessante ou importante é mostrar qualquer coisa. Mostra para ti, para tu te distraíres, para quando chegares a casa, fazeres o vídeo, fazeres o corticose, por exemplo. Mas este vídeo não tem corticose e eu ainda não parei neste único take, que já dura há mais de 20 minutos, garantidamente. Estão a ver? O processo de criatividade começa dá o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil de dar, porque os outros é dar um passo um atrás do outro, ok? Uma perna à frente da outra e assim sucessivamente. E as coisas vão acontecendo.
depois analisas, olha, gostei disto, não gostei disto, não gostei daquilo, e vais fazendo acertos e vais fazendo microajustes à medida que vais desvendando o teu projeto. Pode ser um projeto de um dia, pode ser um projeto de 2 dias. Analisa o teu processo. Tem uma mente crítica. Critica aquilo que tu fazes. Tem capacidade para fazer isso. Mas vai por aquilo que tu gostas. Não vais por aquilo que tu achas que os outros gostam. Porque aquilo que tu gostas, alguém vai gostar também. E aquilo que tu não gostas, alguém não vai gostar também. Mas vai haver coisas que tu gostas e há pessoas que não gostam. Assim como há coisas que tu não gostas e há pessoas que vão gostar de algo. Portanto, tu nunca vais agradar a toda a gente. Então agrada-te a ti próprio. Ok? Isto faz-me lembrar a história dos casamentos. Bacalhau com puré. Bacalhau com puré já toda a gente come e não sei o quê. Vamos fazer vitela assada. A vitela vai sair dura para alguém. Ok? Ou vai sair pouco temperada para alguém. Vamos fazer uns medalhões de pescada. Há malta que não gosta de pescada. Há malta que adora pescada. Vamos fazer sushi no casamento, por que não? Se os noivos gostam de sushi, lembrem-se, amigos, o casamento é para vocês, o casamento é para ti, não é para os outros. Os outros são meros figurantes, ok? A figura principal, o ator principal és tu e a tua esposa, ou a tua esposa, ou tu e o teu esposo, diante de quem esteja a ver o vídeo. Portanto, o importante é sentirmos-nos bem connosco próprios, ok? Se nos sentirmos bem connosco próprios, os outros vão se sentir bem connosco também. Pronto. E há malta que não se vai sentir confortável connosco. Tudo bem na mesma. Haja espaço para isso. Faz sentido? O que é que tu achas? Faz sentido isto que eu acabei de dizer? Na minha cabeça faz. É claro que temos que ser um bocado egoístas. Não há hipótese. Porque se não formos egoístas, vamos estar preocupados em saber se A ou B gostam, se não gostam, se estão interessados, se não estão interessados. Como é que tu vais funcionar em função dos outros? Tu não sabes ao certo o que é que os outros gostam? Então faz para ti, mas começa o processo. Faz qualquer coisa, levanta o cu da cadeira. É fundamental que levantes o cu da cadeira. Será que é assim tão fundamental? Será que eu não posso começar o meu vídeo sentado da minha cadeira a partir do meu ponto de vista em frente ao meu computador e filmar o abajur que lá tenho, filmar a luminária que lá tenho, filmar um quadro que lá tenho, filmar uma peça antiga que eu tenho aqui comigo? Que peças antigas é que tu tens aí ao lado da tua secretária que te trazem boas memórias? Porque as que trazem má memória não devem estar por aí, não é? Digo eu. Portanto, começa o processo. Se quiseres que o processo comece por pesquisar alguma coisa, pesquisa, mas não percas muito tempo na pesquisa. Dá só o início da pesquisa, meu jovem. Começa o processo, não percas muito tempo. Perde tempo durante o processo da filmagem, durante o processo do projeto, ok? Foi isto que eu fiz e ainda não desliguei a câmara. E correu muito bem. Companheiros, vou almoçar, está bem? Já agora metia a moto dentro de casa. Vou se calhar à minha rotunda. Vocês ainda se lembram da minha rotunda? A minha rotunda dentro de casa. Comecei este motovlog dentro de casa e eu vou finalizar esta parte da filmagem dentro de casa. Pronto, esta
são as minhas cenas habituais de como abro o portão, a espera, a roncadelazinha. E agora vamos à rotunda. Olha aqui a rotunda. Isto tem um som brutal aqui dentro. Agora marcha a ré. E está boa aqui. Posso deixar aqui, ponto morto. Olha o som, olha o som disto. Fantástico, olha o silêncio. Só se ouve ali a Dona Fernanda a cortar a relva. A minha vizinha também se chama Fernanda. A minha mãe também se chama Fernanda. Pronto, é daqui agora que sai o capacete, é colocado aqui e está feito. Outra coisa interessante neste processo de criatividade é que começa lá por onde tu quiseres, mas começa. E depois começa a misturar imagens diferentes com... Não tem que ser uma câmara diferente, mas o chamado B-roll acrescenta outras imagens, outros locais, mas não tem obrigatoriamente que ser. Experimenta começar, faz a tua cena e depois absorve isso e vê o que é que poderias alterar. É uma opção. Bem, e em relação ao processo criativo, eu acho que está tudo dito. Eu não me queria estar a repetir agora, como devem de calcular, e eu acabei de fazer agora uma pausa de 1 hora e tal para isto ao contrário, para o meu almoço, de maneira que a ideia que eu tinha inicialmente de falar sobre criatividade já se dissipou. Agora é assim que se sincroniza as câmaras. Esta é a câmara principal, esta é a câmara secundária, ok? Agora eu vou bater palmas e agora em pós-produção eu vou analisar, vou colocar um vídeo um por cima do outro, vou analisar a faixa de áudio e quando eu vir um pico na faixa de áudio é quando eu bato palmas. É aí que eu faço o corte e puxo uma faixa para cima da outra e alinho as duas. A partir daí, na faixa de cima é só fazer os cortes, que é a câmara secundária, onde eu depois tiro o som da câmara secundária, porque não vai apanhar aquilo que eu estou a dizer, porque eu vou com o capacete fechado, portanto não se ouve nada, só se ouve a moto a trabalhar e o barulho do vento, mas aproveito o áudio desta câmara, que é a câmara principal, ok? E é assim que um gajo faz a sincronização dos vídeos. Ok, deixa lá meter isto a trabalhar. Opa, puxa para trás. E agora fechar aqui os portões. Fechar aqui o bolso do casaco para a chave não cair, colocar as luvas por dentro do casaco, ok, aqui ok, luva por dentro do casaco, fecha o fecho aqui do casaco, isto não fecha em condições porque as luvas são grossas, tapa aqui, fecha a queixeira, não vem ninguém, dá-lhe a brita. Então, arriba com a cadela. Espetáculo! Que alegria esta moto, que alegria! Processo criativo, lembrei-me de outra coisa. Por falar em alegria andar de moto, houve alguém que me disse: Outsider, para te fazeres as tuas voltinhas, tu não precisas de uma Road King ou de uma Heritage, que são bastante pesadas. E de facto é verdade, companheiros. Tem aqui mais lombas, estão a fazer lombas nesta bodega. Bem, tem o seu sentido. Tem o seu sentido. Zonas movimentadas com peões e zonas de cruzamentos para reduzir a velocidade. Faz todo sentido. E de facto eu não preciso
de outra moto. Aliás, eu nem sequer precisava desta moto, porque eu não preciso de moto para me deslocar, eu tenho carro. Portanto, não é uma questão de ser mais económico ou menos económico, até porque ter carro e moto não é propriamente económico, ou tinha um ou tinha outro, não é? Uhul. Caralho, passei por cima de uma loma e não a vi. Eita com caralho, meu. Ia-me fodendo agora, ia-me fodendo forte e feio. Bem, tem ali outra lomba. Epá, os gajos estão a meter lombas em todo lado, mas elas ainda não estão sinalizadas. Com caralho, meu. Que cagaço. Acho que borrei a cueca. Pronto, e de facto eu não preciso, não é uma questão de necessidade. Isto é apenas luxúria. Ora, há uma palavra que eu gostava de utilizar e que não me lembro. Não é um privilégio, é... Opa! Qual é a palavra que eu queria utilizar? Isto é... Companheiros, não sei. Vou esquecer isto. Estamos em processo criativo, portanto, se eu não me lembro é porque não tenho que me lembrar. Caguei no assunto. Portanto, se tu neste momento queres criar algo, queres fazer um vídeo e ainda estás a assistir ao vídeo, é porque eu falhei redondamente. Porque nesta altura do campeonato já tu devias ter tido vontade de te levantar e fazer alguma coisa. É a minha opinião. Portanto, levanta-te, faz alguma coisa. Aquilo que eu estava a dizer em casa para embelezar os vídeos, mas isso pode ser feito lá mais para a frente, depois do processo criativo começar a funcionar, é criar imagens, não digo com uma câmara secundária, mas imagens secundárias para complementar a câmara principal. Por exemplo, neste momento, esta câmara que eu trago no capacete é a câmara principal, é a câmara de onde sai o áudio, é de onde sai a minha história, não é? A câmara secundária, a que faz imagens, os chamados B-rolls, ou as imagens secundárias, é com esta câmara, a câmara que está presa ao guiador. Mas existem imagens secundárias que são, por exemplo, eu mostrar-vos um garfo. Agora, vou ser obrigado a, quando chegar a casa, filmar um garfo para vos apresentar, para mostrar o exemplo. Pronto, está aqui o garfo. Está bonito o garfo? Gostaram? Pronto. São imagens secundárias para embelezar o vídeo e acaba por ter mais interesse. Mas isso é algo que nós vamos adquirindo gradualmente e acaba por fazer parte da nossa segunda natureza. E a malta que faz motovlog com imagens da moto, ou andar de moto, num take único, e safam-se bem, porque é aquilo que gostam de fazer. Eu, por exemplo, eu gosto de variar, eu gosto de utilizar B-rolls, imagens secundárias, ou filmar vários planos. Acaba por ser mais interessante para a história. Mas se numa fase inicial tu não te sentires confortável, não faças isso. Faz aquilo que te dá vontade de fazer, ou aquilo que tu queres fazer, e depois lá está. Tem o espírito de autocrítica. Analisa aquilo que tu fizeste e vê se podes melhorar em algum ponto. Outra coisa que eu aconselho é veres mais vídeos no YouTube, vídeos sobre vlogs, como me filmar a mim próprio. É uma das coisas que resulta bastante bem. Para quem tem vídeos excepcionais, na minha opinião, é o vlogger Casey Neistat, que já não faz vídeos há bastante tempo, mas houve uma altura em que ele meteu na cabeça que ia fazer vídeos todos os dias durante um ano, e isso despolutou. Aliás, ele já tinha muitas visualizações, já tinha muitos subscritores, mas acabou por ficar com mais subscritores e ainda muito mais visualizações, porque foi uma promessa que ele fez a ele próprio e conseguiu entregar essa promessa, conseguiu cumprir com essa promessa. E durante um ano ele fez vídeos todos os dias. Ele obrigou-se, ele forçou-se a ser criativo
todos os dias. E às vezes não é preciso saber muito de computador para criar imagens de segundo plano. Tu podes, se não souberes fazer em computador, escreve num papel aquilo que queres fazer, filma o papel a ser escrito. Tem esse tipo de ideias, explora essas ideias, ok? Mas é como eu te digo, analisa o que fizeste e tenta explorar esse processo. A outra parte que é fundamental, companheiros, mas isto é fundamental mesmo, é nós conseguirmos filtrar aquilo que realmente é importante para nós, e nomeadamente aquilo que os outros dizem. Isto é mesmo fundamental. E quando a malta diz, caga naquilo que os outros dizem, não sei o quê, caga naquilo que os outros pensam de ti, seja lá o que for, é bem verdade, ok? Isto parece um clichê, mas é real. É fundamental que tu tenhas capacidade para filtrar isso. Por isso é que eu digo que deves ter um bom sentido de autocrítica. Analisa-te a ti próprio. Atenção, que isto pode ser um problema, tá? Se nós tivermos problemas de autoconfiança, se não confiarmos em nós próprios, vai ser muito complicado termos esse sentido de autocrítica. Podermos estar constantemente a sabotar, porque nada está bem, tudo está errado, não faço nada de jeito, eu não sou bom, não sou suficientemente bom para isto ou para aquilo, seja o que for. Tem sentido de autocrítica, é fundamental, ok? E nesse aspecto convém que a pessoa esteja equilibrada emocionalmente. Eu já tive situações de estar completamente desequilibrado emocionalmente, e não tenho vontade nenhuma de fazer vídeo, absolutamente, não, nem passa pela cabeça, isso está completamente fora de questão. Estamos a falar nos meus dias mais sombrios, ok? Mas isso tem a ver com o estado de espírito da pessoa, onde às vezes a pessoa não está bem, não se sente confortável e a inspiração não surge. Mesmo que tu saias de casa para fazer alguma coisa, pode surgir apenas imagens, estás fodido dos cornos, vais dar uma volta até ao mar, podes filmar o mar, as pedras, a arrebentação da água, a areia, os paus na areia, as sombras que os paus criam na areia, a posição do sol, por exemplo, texturas, colocar-lhe uma musiquinha, ajuda a refletir e a seguir poderás continuar com o vídeo a falar alguma coisa ou não, pura e simplesmente passas as imagens. Mas o que eu estava a dizer é fundamental a autocrítica. Absorve só aquilo que realmente tu achas que é importante de absorver. E aquilo que as pessoas dizem só por dizer, sem foda-se, está-me a falhar novamente o nome, sem sentido nenhum, tu caga nisso. Há malta que destila apenas ódio só por destilar. Portanto, temos que ter capacidade para absorver aquilo que realmente interessa. Ora, 4 e 5, está no gear, é assim mesmo, ok? Portanto, este para mim é o processo criativo. Nem sempre as coisas vão acontecer dessa forma, isto nem sempre vai funcionar, mas se te surgir alguma vontade, gostava de fazer o vídeo, então levanta o cu e faz o vídeo neste momento. Começa a falar sobre qualquer coisa. Se não te sentires confortável, paras o vídeo e analisas. O que é que eu estou a dizer? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a mostrar? É isto que eu quero mostrar? É isto que eu quero dizer? É isto que eu quero fazer? Não! Então o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero mostrar? Não quero dizer nada, meu. Quero mostrar alguma coisa? O que é que eu tenho à minha volta?
tens sempre coisas a acontecer à tua volta, sempre. Agora sai outra dica: se estás a filmar coisas com movimento, mantém a câmera estática, ok? Porque o movimento está a acontecer. Se estás a filmar uma coisa estática, cria movimento na câmera, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou um pan, ou um tilt, mover a câmera para baixo ou para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou aproxima ou afasta a câmera de um objeto, ok? O que interessa é que haja movimento, porque senão parece uma fotografia e a malta não sabe se estás a filmar ou se estás a fotografar, ok? Se a imagem já tem movimento, deixa a câmera quieta. Se a imagem não tem movimento, crias tu um movimento com a câmera, ou para cima, ou para baixo, ou zoom in, ou zoom out, ou afastas, ou aproximas a câmera, ou deslocas a câmera para a esquerda ou para a direita, ok? Aquilo que eu já tinha dito. Ai que tiro! Espetáculo! Uma das coisas pelo qual este vídeo está a sair tão bem, na minha opinião, é que eu dormi e descansei muitíssimo bem. Estava mesmo a precisar. Entretanto, não sei se mando este vídeo juntamente com o vídeo de ontem, porque agora tenho um vídeo a mais. Isto porquê? Porque eu gravo o vídeo hoje e o vídeo sai amanhã. Mas às vezes, quando faço 2 vídeos no mesmo dia, eu lanço um vídeo para amanhã e o outro vídeo para depois da manhã. E o vídeo que eu fizer amanhã, na vez de sair depois da manhã, sai depois da manhã. E isso eu já não gosto. Eu gosto de lançar um vídeo no dia a seguir quando o gravo. Pá, não sei, acho que faz parte de mim. Mas também já me apercebi que quando lanço 2 vídeos no mesmo dia, não tem as mesmas visualizações que eu estava à espera. Ora, já tive momentos em que eu me importei com o crescimento do canal, ou momentos em que eu não me importei com o crescimento do canal, e houve dias em que lancei 3, 4 vídeos no mesmo dia. Já aconteceu. Não é por causa disso que eu vou ganhar mais subscritores, ou mais visualizações, ou menos visualizações. É-me indiferente. O que eu quero é partilhar. Quero partilhar as minhas ideias, partilhar as minhas imagens, partilhar as minhas emoções, partilhar os meus sentimentos. Essa é a parte mais interessante e mais importante para mim. Portanto, é um descargo de consciência que eu faço. É um descarregar de emoções. E para mim é o mais importante. Ok, chegamos à fonte de Stanislau. Eu já tenho aqui, trago aqui dentro comigo o Tupperware. Não gosto nada de fazer esta curva aqui. Não gosto nada. Não é dos melhores sítios para parar a moto. Mas pronto, é o que há. Vamos lá. Ok. Vamos desligar esta. Esta fica aqui. Não há problema nenhum. Acho que ninguém vai roubar. Ai ai. Então. Ora. Cá temos a caixinha. Esta caixinha ainda é uma caixinha grande. Portanto, se a malta quiser arranjarem uns recuerdos para colocar nesta caixinha, é fixe. Conforme eu já disse, eu depois coloco na parede dos espiões, na parede dos famosos, lá em casa, no meu fucking studio. Ora, autocolantes. Tem aqui vários autocolantes. Vou deixá-los aqui. Portanto, a malta que venha cá tirar autocolantes, companheiros, é a história do costume. Tirem 1 ou 2 autocolantes,
deixem o resto para o resto da malta que poderá fazer uma deslocação propositado aqui ao moinho do Outsider para levar um autocolante e depois fazem a viagem para nada, não é? Levem 1 ou 2 autocolantes, deve ter aqui à vontade aí uns 14, 16 autocolantes. Eu depois na próxima semana venho cá e coloco mais. Eu depois vou ver se... Aqui pessoal, e depois vou ver se venho cá todas as semanas, ver se tem autocolantes, ver se a caixinha está no sítio e analisar essas merdas, ok? Bem, está aqui a caixinha, ela está protegida, ela está fechada, não entra água aqui dentro e aqui está protegido da chuva. Está aqui a caixinha, é só tirar 1 ou 2 autocolantes, deixem o resto para o restante pessoal que se queira deslocar aqui à fonte do Stanislau em Arada. Bem, isto é que é um motovlog, caralho. Sempre a abrir, de roda no ar. Basicamente 2 takes e faço um filme de 40 minutos. Isto não é um vídeo, pá, isto é um filme. Olhem que imagem bonita. Aqui à nossa frente. Faz-me lembrar o Japão. O Japão com os rios, a vegetação à volta, embora a vegetação do Japão seja diferente da nossa, com a escadaria em madeira, a ponte em madeira. É uma imagem bonita. E se eu tirasse uma fotografia? E não sei se trouxe. Não trouxe a câmara fotográfica. Não faz mal. Não é grave. Posso vir aqui as vezes que eu quiser. Portanto, companheiros, isto fica perto da minha casa. Eu vou vir aqui. Olha aqui. Olha, isto era um colar. Isto era um colar. Aqui com umas miçangas. Isto pertenceu a alguém. Vou deixar aqui pendurado. Depois digam, se vierem cá, se isto ainda estava aqui pendurado ou não. Ok? Eu venho cá todas as semanas. Venho cá em princípio ao fim de semana. Ao fim de semana pode não ser. Posso vir aqui a meio da semana, ver se tem autocolantes, se a caixinha está no sítio. Portanto, vocês venham cá quando quiserem. E eu depois venho cá ver se tem alguma mensagem, alguma recordação, qualquer coisa. Está bem? Se calhar mantinha aqui mais vezes esta caixinha do que propriamente na Parede dos Espiões. A Parede dos Espiões já é conhecida por muita gente. Está ali basicamente à vista de toda a gente. Qualquer pessoa que vá lá consegue ver a caixinha no sítio onde ela está e é mais fácil roubarem a caixinha. Não digo roubar, mas levarem a caixinha. Pá. Eu se calhar fazia o mesmo. Se visse uma caixa com autocolantes, se calhar levava a caixa para mim e aproveitava o Tupperware para meter rolos de fiambre e de queijo para levar para o trabalho. Que é isto que a minha mãe faz. É meter nos rolos de queijo num Tupperware pequeno. Está bem? Podia comprar estes Tupperwares para mim, para meter o queijo. Ai. Ora bem. E este vídeo está feito. Falei sobre a criatividade. Reativei a caixinha no moinho do Outsider. Expresso Parque Molinológico de São João da Madeira. Ou São João da Madeira não, Oliveira das Meias. Oliveira das Meias. Tem um parque molinológico, para mim é muito fixe. Já lá fiz uma sessão fotográfica e correu bastante bem. Tirei lá uma boa centena de fotografias. É um sítio fixe, é um sítio agradável.
Aqui perto tem o melhor frango de churrasco que eu alguma vez provei, que é da Casa Barra Churrascaria. É o melhor frango de churrasco que eu alguma vez experimentei. Vocês podem pesquisar aí, fica aqui muito perto mesmo. Nós à ida embora passamos por lá, e também vos posso indicar onde é que é. Eu não sei se está aberto à semana ou se só abrem à quinta, sexta, sábado e domingo. Não tenho a certeza. Eu acho que eles não abrem à semana, abrem só ao fim de semana. E os preços são muito em conta. Tenho feijão, o arroz de feijão, que é bastante conhecido. Não é o mesmo arroz de feijão que lá de baixo no Manjar do Marquês, mas é também muito apreciado. E os preços são muito em conta. Não é propriamente um tasco, mas a diferença não é muito grande. E é uma das coisas que vocês podem, se vierem cá, poderão almoçar por lá, ou até mesmo jantar, se estivermos a falar se for ao fim de semana. À semana é como vos digo, não tenho a certeza se estão abertos ou não. Ok, agora vamos colocar novamente esta câmara a funcionar, e agora tenho que fazer aqui novamente a sincronização, tá? Portanto, isto agora dá um bocadinho de trabalho, na edição, porque eu tenho que verificar na câmara principal, que é esta que aqui está, tenho que verificar o momento em que eu ligo esta câmara e que bate palmas para sincronizar o áudio. Por isso é que se bate palmas, é sincronizar o áudio com o movimento, ok? Mas pronto, pode ser que esta dica sirva para alguém que tente trabalhar com as duas câmaras. Pá, a mim cheira-me que vou fazer outro vídeo, mas uma das coisas que eu reparo, e vocês certamente já repararam, não é? Que eu, se fizer 2 vídeos no mesmo dia, o assunto pode ser muito idêntico. Porquê? Porque o meu pensamento está virado para o mesmo assunto, não é? Só se eu tiver um assunto diferente para falar a seguir é que eu reinicio um novo vídeo. Pronto, e às vezes aquilo que acontece é que eu faço um vídeo na segunda-feira e termino o vídeo a meio da tarde. Ok, tudo bem, o vídeo está feito, fiz o vídeo na segunda, vai sair na terça-feira, está certo. Mas na segunda-feira, ao final do dia, eu decido fazer outro vídeo. Ora, aquilo que eu falei na segunda-feira durante o dia pode estar implícito naquilo que eu quero falar na segunda-feira ao final do dia, e os vídeos são muito idênticos. É por isso que os meus vídeos é uma espécie de diário de bordo, é como se fosse um diário, correto? E aquilo que eu paro de falar na segunda-feira a meio da tarde pode ser o início daquilo que eu falo na segunda-feira ao final da tarde. Faz sentido? Eu compliquei demais. Pronto, por isso é que acaba por ser interessante para quem tem essa estaleca de seguir os vídeos do Outsider, porque é a minha vida, é o meu dia-a-dia. Há assuntos que eu posso desenvolver durante 2 ou 3 dias seguidos. Foi o caso das subscrições compradas, as visualizações compradas, faz parte do meu dia-a-dia. Não é que seja muito interessante, mas reteve o meu interesse durante 3 vídeos consecutivos. Portanto, eu é que lhe dei a importância que devia ter dado. Pronto, porque, como diria o Duarte PC, ó Duarte, ainda andas por aí, amigo? Escreve aí alguma coisa no comentário. Estou aqui, seu cão! Estou aqui, cão! Escreve alguma coisa, ó Duarte. Como diria o Duarte da Madeira, as coisas e as pessoas só têm importância que nós lhe dermos.
foi das melhores merdas que eu ouvi em toda a minha vida. E é bem verdade. As coisas e as pessoas só têm a importância que nós dermos. Por isso é que é fundamental nós filtrarmos aquilo que lemos, aquilo que ouvimos por parte das outras pessoas, ok? Se elas realmente são importantes, aquilo que elas dizem será importante para nós. Se a pessoa que descreveu uma crítica qualquer, seja ela positiva ou negativa, se essa pessoa não te diz nada, aquilo que ela disse também não é importante para ti. Portanto, as coisas e as pessoas só têm a importância que nós lhe dermos. Se eu não lhe der importância, ela não é importante para mim. Ok? Por isso é que as pessoas costumam dizer que a ignorância é uma bênção. Ok? Às vezes é preferível não saber das merdas e ignorar as outras pessoas. Não é só ignorância, mas ignorar as outras pessoas também poderá ser uma bênção, certo? Porque as coisas e as pessoas só têm a importância que nós lhe dermos. E é isto. E fica aqui um vídeo a falar sobre criatividade. Eu a seguir devo de sair novamente, vou editar este vídeo, devo de sair novamente para ir fazer umas compras, comprar café, comprar bolachas, comprar qualquer coisa. Bem, fica para o vídeo seguinte. Pode ser? Companheiros, levantem o cu da cadeira, ou tu levanta o cu da cadeira e vai fazer alguma coisa. Até amanhã, boa noite.